A Primeira Guerra Mundial foi um marco não apenas pelo seu impacto geopolítico e humano, mas também por ter sido o primeiro grande conflito em que a tecnologia industrial foi aplicada em larga escala ao campo de batalha. Diferente das guerras anteriores, travadas com armas relativamente rudimentares e táticas tradicionais, este conflito viu o surgimento de novas armas e estratégias que redefiniram o modo de fazer guerra e que anunciavam o início de uma era de destruição mecanizada. Entre os avanços mais significativos estiveram o uso em massa das metralhadoras, a introdução dos tanques de guerra e a ação devastadora dos submarinos. Além de outras inovações como os aviões de combate, os gases tóxicos e a artilharia de longo alcance. Poucos equipamentos foram tão emblemáticos da guerra de trincheiras quanto a metralhadora. Capaz de disparar centenas de projéteis por minuto, ela tornou obsoletas muitas táticas de infantaria baseadas em cargas frontais. Soldados que avançavam em campo aberto eram dizimados em segundos, o que resultou em um impasse mortal nas frentes de batalha, especialmente na frente ocidental. Posicionadas em pontos estratégicos das trincheiras, as metralhadoras criaram zonas de morte praticamente intransponíveis. Este novo cenário exigiu mudanças urgentes nas táticas de combate. Em vez de avanços rápidos e manobras de cavalaria, a guerra passou a ser travada em ofensivas lentas e sangrentas, com pouquíssimo avanço territorial e alto custo humano. Diante da estagnação causada pelas metralhadoras e pela guerra de trincheiras, surgiu a necessidade de uma arma que pudesse atravessar terrenos difíceis, resistir ao fogo inimigo e quebrar as defesas estáticas. Foi nesse contexto que os tanques de guerra fizeram sua estreia. O primeiro uso efetivo ocorreu em 1916, durante a Batalha do Somme, com os tanques britânicos Mark I. Embora lentos, pouco confiáveis e mecanicamente frágeis, eles introduziram um novo conceito de mobilidade e força de impacto no campo de batalha. Nos anos seguintes, os tanques evoluíram rapidamente, tornando-se mais eficazes e influenciando profundamente os conflitos futuros, especialmente na Segunda Guerra Mundial. O tanque simbolizava a transição da guerra estagnada para uma guerra de movimento. Era a resposta mecânica ao impasse da metralhadora, uma máquina projetada para ultrapassar trincheiras, destruir obstáculos e proteger a infantaria em avanço. Enquanto os campos da Europa se tornavam laboratórios de guerra terrestre, os mares também se transformavam em campos de batalha, graças à atuação dos submarinos, especialmente os U-boats alemães. Capazes de navegar invisivelmente abaixo da superfície e atacar navios mercantes e militares sem aviso prévio, os submarinos representaram uma inovação estratégica crucial. A campanha submarina irrestrita da Alemanha teve um impacto devastador, afundando milhares de toneladas de suprimentos destinados às potências aliadas. O torpedeamento do navio britânico Lusitânia, em 1915, com centenas de civis a bordo, incluindo cidadãos americanos, causou indignação mundial e foi um dos fatores que levaram os Estados Unidos a entrarem na guerra em 1917. Os submarinos introduziram o conceito de guerra total nos mares, onde não havia distinção clara entre alvos civis e militares, ampliando o alcance da guerra e desafiando as convenções navais anteriores. Além dos tanques, metralhadoras e submarinos, outros avanços também marcaram a Primeira Guerra Mundial. Um dos mais temidos foi o uso de armas químicas, como o gás mostarda e o cloro, que causavam queimaduras, sufocamento e cegueira. Embora sua eficácia militar tenha sido limitada, o terror psicológico causado pelo gás foi profundo e duradouro, a ponto de essas armas serem banidas em convenções internacionais posteriores. Os aviões também estrearam como instrumentos de guerra. Inicialmente usados para reconhecimento aéreo, logo passaram a ser armados para duelos nos céus, os famosos dogfights, e bombardeios leves.
surgiram os primeiros ases da aviação, como o alemão Manfred von Richthofen, o Barão Vermelho. Embora ainda experimentais, essas aeronaves apontavam para um futuro em que o domínio do espaço aéreo se tornaria vital. Outro avanço silencioso, mas essencial, foi a melhoria das comunicações, com o uso mais amplo de rádios, cabos telefônicos e sinais ópticos, permitindo maior coordenação entre diferentes frentes e unidades, o que era vital em um conflito de dimensões continentais. A Primeira Guerra Mundial transformou profundamente a natureza da guerra. Ela marcou a transição da guerra romântica, baseada em bravura individual e estratégia linear, para a guerra moderna, dominada pela indústria, tecnologia e escala de destruição. Os exércitos deixaram de ser apenas compostos por soldados e cavalos, tornaram-se engrenagens de uma máquina imensa, alimentada por fábricas, laboratórios e inovação constante. As novas armas, tanques, metralhadoras, submarinos, gás e aviões, não apenas aumentaram a letalidade do combate, como também mudaram o modo como os conflitos eram planejados e enfrentados. Elas contribuíram para que a Primeira Guerra fosse uma guerra de exaustão, longa e sangrenta. Esses avanços, apesar de surgirem sob a promessa de superioridade e eficiência, acabaram por prolongar o sofrimento humano ao tornar a guerra ainda mais impessoal e mecanizada. O legado dessas inovações foi profundo, influenciaram diretamente os conflitos do século XX e moldaram o debate ético e estratégico sobre os limites da tecnologia em tempos de guerra. Em suma, a Primeira Guerra Mundial foi um campo de testes para um novo tipo de guerra, mais fria, mais calculada, mais tecnológica. E os tanques, metralhadoras e submarinos foram apenas os primeiros capítulos de uma era em que a ciência, em vez de apenas curar, também aprendeu a matar com precisão industrial.